Olá, meus amores, sejam bem-vindos a o Manual do Quadrinista Brasileiro, quadro do canal em que eu chamo algum quadrinista vagabundo do meu círculo de contatos e a gente conversa por mais ou menos meia hora sobre algum assunto relevante envolvendo quadrinhos nacionais. E no vídeo de hoje trazemos Vitor Sena, um autor de uma cacetada de one-shots, filha da puta, não faz uma série e troca. E aí, Vitor? Opa, e aí? Pô, primeiramente, eu vou fazer uma série, calma lá. Ok. Segundamente, Provavelmente ela já real- deve ter sido publicada antes de eu postar isso, mas enfim, Vitinho, do que vamos falar hoje? a gente vai falar sobre. Bom, só porque é do Brasil não significa que é bom, né? A gente vai falar desse Exatamente, tema né, aí. amigo? Porque eu acho incrível muitas pessoas por aí falando que, tipo, nossa, temos que apoiar o produto nacional. É verdade, eu concordo. Assim, Vitor, você gosta de apoiar o produto nacional? Você gosta? Cara, na maior parte do tempo, sim. Beleza, você gosta. Ok, você gosta. Mas vamos supor o seguinte. Você compraria um produto da Positivo, por exemplo? Não, Exatamente isso nunca. que eu quero dizer, tá ligado? É tipo isso, mano. Tipo, tem gente que é esquizofrênica ao ponto de, tipo assim, meu Deus do céu, é made in Brasil, temos que apoiar, temos que fazer de tudo pra poder ler, temos que. Tipo, ok, eu entendo, pensamentos patriotas, eu compartilho com você. Mas a gente também É, tem que ter aquele valor crítico de, tipo, vamos valorizar obras boas, obras que têm potencial, e vamos. Como é que se diz? Criticar, mas não de forma destrutiva, escrota que nem eu faço, mas eu faço porque eu gosto, mas criticar obras que precisam, sabe, de melhora. Essa é a minha questão também. tipo, é importante apoiar desde que seja boa também, né? É importante não falar, tipo, não destruir a vida do autor lá só porque é ruim. Mas também, só porque é brasileiro não significa que tem que dizer, é bom, não. É a melhor coisa que eu já li. Mano, eu discordo em alguns pontos porque, assim, nesse sentido, tem certos momentos, tipo, uma coisa que eu acho incrível, por exemplo, do cenário game dev brasileiro, que quando Sim. chega um cara que simplesmente fala assim, gente, eu tenho uma ideia de um jogo aqui, tá ligado? É um jogo de vida real que se passa numa cidade, você é um criminoso, e ele é tipo GTA, os caras riem na sua cara. Pior que ri mesmo. Ah, Sim, tá ligado? E tipo assim, quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa que fala, gente, ó, eu tenho um roteiro inovador aqui. Ele é tipo Naruto, só que se passa no interior de São Paulo. o pessoal normalmente já valoriza mais, né? Já. Mano, tipo, assim, cara, é uma coisa que eu tenho que deixar claro assim, ó. Vamos melhorar o cenário nacional. Primeira coisa, o fato da sua HQ se passar no Brasil simplesmente não é um mérito. O Brasil é um mero cenário. Pode ser um reino medieval, pode ser um inferno, pode ser o espaço, pode ser o fundo do mar. O Brasil tem o mesmo peso que esses cenários, tá ligado? Sim, sim. Assim, eu digo assim E para às as vezes pessoas nem é bom, né? porque vamos desenvolver a história, vamos desenvolver os personagens, vamos desenvolver, sabe, a trama central. Mas não, pô. Eu tenho um quadrinho de ninjas brasileiros. E o pior é que às vezes os caras tentam colocar Brasil num negócio que nem combina, né? Tipo ninja mesmo. Ou então, sei lá, tipo, você vai fazer uma história sobre máfia. Os caras, não, máfia é no Brasil. Mas máfia pode funcionar bem melhor, sei lá, nos Estados Unidos ou então, sei Itália. lá, né? Itália. Itália, ia Mano, falar Itália. eu nunca. Tipo assim, se eu, na minha concepção, fosse fazer uma história de máfia, Itália. Porque é uma estética que Itália. combina, já tá no imaginário popular de todo mundo, Itália tem a ver com máfia, tá Tanto ligado? que a parte 5 de Jojo é na Itália, né? Na Itália. Pois é. O Então, Vento Áureo se passa na Itália. E, assim, tanto que. É porque, assim, eu tenho esse meu espírito de porco porque eu odeio o país que eu nasci, né? Meu Deus do céu, se quem me fizesse spawnar nesse lugar. Tanto que, tipo assim, nas minhas histórias, por exemplo, na minha história principal, Lily, os personagens sim. têm descendência brasileira, os principais, só que o Brasil é simplesmente irrelevante, ninguém nem ao menos citou o Brasil. Eu Porque acho. se passa no espaço. Não é porque que se passa no espaço, é porque assim, na história tem uma corporação militar que dominou o mundo, aí chamada NEL, e todo país que ela dominou, ela mudou o nome pra NEL, aí tipo, NEL Itália, NEL Sim. Alemanha. O Brasil é irrelevante, tipo, você tá ligado? O Brasil, os caras nem se preocuparam em dominar. É. E o Aí pior é tipo, que se aí, fosse tipo tipo um assim. cara iniciante
nessa parte de criar quadrinho e tal, o cara já ia dizer, não, dominou o Neo-Brasil, agora tem o Não, Neo-Brasil. É o não, primeiro não. país que eu ia citar. Não, porque assim, pra ter ideia, tipo, a protagonista nasceu numa cidade que fica em cima do espaço, sabe, no meio da atmosfera, da estratosfera, e ela é metade brasileira e metade francesa. Sim. O outro, que é o irmão dela, ele nasceu no Brasil, mas cresceu na Itália. Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Ah, vamos ser heróis. O herói veio do Brasil, é foda. No meio do É. espaço. O pior é que realmente tem muita história que os caras colocam Brasil onde não precisa, né? Eu acho que até. Eu não lembro se o Sense Life é no Brasil. É no Brasil, acho que é. Cara, tem muita estética brasileira, assim, sabe? As Ah, ruas, pinchada, tem coisa de favela. É uma estética que é abordada na hora, mas eu não lembro exatamente, porque né, o autor simplesmente não posta capítulo há 11 meses e eu não tenho incentivo nenhum de ler e reler aquela história. Que simplesmente eu não sei se ela se passa no Brasil. Tipo, se eles falam realmente estamos no Brasil, sabe? eu Mas acho, a eu acho que estética é é tipo clara. no Brasil, mas não chega a citar, né? Eu acho que É. é. Não, mas tipo, É, eu até entendo esse caso, porque tipo, eu na minha época de fazer quadrinho ruim, só que esses quadrinhos não existem mais porque eu fiz esquema de arquivo neles. Era a história que se passava no Brasil, tá? Era um Boku no Hero, eu tinha um Boku no Hero no Brasil, maravilhoso. meu, Nossa. meu Deus. Né, você já consegue imaginar quão horroroso era? Tipo, só de eu falar a premissa, Boku no Hero no Brasil. Não, então. Pô, Aí, pior que ainda por cima tem muitos caras que incentivam, né? não, tipo assim, Tipo, eu incentivo também, de certa forma, no sentido de, tipo assim, vamos manter a estética, vamos manter, tipo, algo que funcione pra história, mas não no sentido de, tipo, gente, obrigatoriamente, você é brasileiro, você tem que fazer uma história no Brasil. pior que é Tá mesmo. ligado? Kintaro Miura, ele é japonês, mas a história dele não se passa no Japão, se passa em um Dark Fantasy no meio da Europa, entre aspas, no meio da Europa, É, tá ligado? tô ligado. Acho que em Berserk não tem um samurai que aparece em Berserk. Se tem, não sei. Se os fãs estiverem loucos aí, me corrijam, mas eu acho que não aparece um mísero samurai em Berserk, por exemplo. Eu nunca ouvi falar de nenhum samurai em Berserk. Pois é. E porque, tipo, é um bagulho que não combina. Tipo, ah, mano, vamos fomentar a indústria nacional, a cultura. Cara, calma, calma. Calma, mozinho. Não é bem assim. Tipo, eu até entendo, mas é porque não é algo tão relevante. Como eu disse, é só um lugar. É só um cenário, tá ligado? Tô ligado. Foca em melhorar seus personagens e também melhorar a qualidade técnica da sua história. Porque, por exemplo, uma coisa que eu vejo muita gente fazendo que é iniciante, que é quadrinista brasileiro, que é um bagulho horroroso, mas tipo, se você remover isso, mesmo que sua arte seja ruim, a história vai melhorar bastante. É, por exemplo, o cabo que desenha balão na mão, tipo, Sim, numa régua. Ou então o cabo que escreve as palavras sem caps lock. Porque, tipo, nossa, todo me dá quadrinho, muita todo agonia. mangá usa caps lock, tá ligado? Tá Ativado, que é ligado? o maiúsculo, pra quem não sabe, pra quem não usa computador. E o que me dá mais agonia é quando os caras botam, tipo, um balão muito redondo. Tipo, é um círculo. Aí tem a setinha, né? E aí o cara coloca o texto em minúsculo. Aí, tipo, só a primeira letra em maiúsculo. E, tipo, grandão, muito grande. Nossa. Cara, eu acho que eu nunca cheguei a ver isso, mas eu entendo, tipo, sabe, é algo que realmente é uma coisa simples, mas que no final melhora muito a qualidade da sua história. É, Tipo, as pessoas. Tipo, eu não tô nem falando de tipo, pra desmerecer o quadrinho nacional, tô falando no sentido de, tipo, gente, temos que melhorar porque o público geral. É o que eu já falei, tipo, em um episódio passado quando eu falei com o Vitor M, né, o autor de Macacadas. Cara, por exemplo, qual é o seu quadrinho favorito da Flip True, Vitor Senna? meu quadrinho favorito? Ou um que você gosta pra caramba. Cara, eu acho que. Pô, eu tava com ele na cabeça. Esqueci. Não, um que tu gosta muito pra caramba, assim. De cara, vai rápido, fala. Miss Fortune. Lembrei. Beleza. Mangá ou HQ estrangeira favorita, assim. Famosa. Ah, tem Jojo, tem Naruto. Pronto, Nossa, Jojo. Jojo. Se o Araki meter um capítulo de Jojo hoje e o autor desse quadrinho da Flip True meter outro capítulo, qual tu vai ler primeiro? Cara, Jojo. Sem Exatamente. dúvida. Exatamente, tá ligado? E tipo, tem. Tipo, Tanto que eu nem li tudo de Miss Fortune ainda. pois é, Miss Fortune é uma história boa. É uma das melhores histórias da Flip True, tecnicamente falando, tanto de escrita, arte.
e os carambas. Só que assim, não vai ter o mesmo peso que pro fã, pro leitor de quadrinhos, um quadrinho nacional do que um quadrinho estrangeiro, justamente por essas questões que, tipo, pra cada Miss Fortune que tem, existe milhões de quadrinhos, sabe, Sonic Evolution. Você conhece É, Sonic Evolution? conheço. Então pronto. Então, Então você já tá ligado, né, na brincadeira, como é. Aí, então. Não, então, só de eu tentar lembrar que é um quadrinho brasileiro, eu tive que me esforçar um pouco. pois é. Na hora que tu perguntou. Não, peraí, deixa eu lembrar aqui. E aí tu perguntou algum quadrinho estrangeiro. E na hora eu falei logo 2. Né, o cara já falou dois na hora, tá ligado? Tipo, tudo bem, eu entendo, o mercado deles já é estabelecido, já tem produto pra caramba, já tá na mente do povo, só que é da mesma forma, tá ligado? Se a gente quiser entrar nesse meio, né, que já deveríamos ter entrado há muito tempo, a gente tem que melhorar muito esse aspecto de escrita, narrativa, arte também, porque arte, querendo ou não, é o que mais chama a atenção do público leigo geral, entende? E Sim. principalmente também a questão de, tipo, gente, calma, 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 não faça o Cavaleiro do Zodíaco no Brasil, não faça o Dragon Ball Z no Brasil, entende? Senão você vai ser que nem o 7-1, aquele jogo que, tipo, tava todo mundo falando, GTA do Brasil, e hoje em dia ninguém dá a mínima pra esse jogo, por exemplo. Cara, pior que quando eu ouvi falar desse jogo, eu fiquei tipo, cara, que jogo besta. Esse aí não vai. É um jogo besta. Tipo, ele não tem nada, tipo, você é só um criminoso. E o jogo é literalmente um mod. Aquele mod do GTA Rio de Janeiro, San Andreas. Já, Mesma coisa. já vi, já vi. Mesma É. coisa. Não, então, tipo, o negócio é tão ambicioso que tu não bota fé que ele Não, vai tipo, dar certo. eu já não botava fé porque pra mim era um jogo desinteressante, sabe? Tipo, um jogo brasileiro. Não, então. Tem aquele jogo brasileiro interessante pra mim, que, por exemplo, é Pocket Bravery. Que eu sou viciado em jogo de luta. Aí os caras me veem com um jogo de luta brasileiro, onde a história foi feita pelo narrativano, tá ligado? Tipo, ele teve participação forte na história. A história é boa, os personagens são carismáticos. O jogo não se passa necessariamente no Brasil, mas, tipo, tem muita coisa que remete à nossa cultura. E, cara, o jogo, eu só amo esse jogo. Aí vem 171, que é só um jogo genérico, sabe? Medíocre. Nada, não tem nada ali que realmente te interessa. É só basicamente um jogo de cidade, você é bandido e tá no Brasil. Oh meu Deus, tem um Fusca andando na cidade. Tá, legal. E o Beleza. pior é que a maioria das HQ que se passa no Brasil é mais ou menos na mesma ideia, né? Tipo, é no Brasil, mas o resto é horrível. Pois é, tipo, uma coisa que eu falo, gente, ó, prioridade é o quê? Faz um personagem legal, interessante, dá um contexto de mundo de forma simples e toca o barco. Então, Porque, eu vou fazer um produto brasileiro aqui, mas é um produto medíocre e, obviamente, o público geral ele vai preferir e isso vai perpetuar aquele paradigma de, tipo, todo quadrinho brasileiro é ruim. Não é. Não é. Longe disso. Não é. Mas também a gente tem que entender aquela coisa. Não é só porque nem todo quadrinho brasileiro nacional é ruim que seja incerto falar que os quadrinhos brasileiros são inferiores do que os produtos estrangeiros, sabe? Porque, tipo, os caras têm um envolvimento maior com a arte, os caras têm produtos melhores, os caras têm melhores equipamentos para trabalhar, os caras não precisam nem sempre ficar mantendo a vida de estudante / CLT de faculdade enquanto faz o quadrinho, tá ligado? Ao mesmo tempo. então. Aí a gente tem que competir com isso. É uma competição desigual, mas assim, se a gente quiser manter nosso destaque nesse mundo, fazer boas histórias é o trabalho necessário, né? Sim. Tanto que, tipo, se pegar na parte de jogos mesmo, se pegar, sei lá, o Undertale. O Undertale não tinha quase nenhum preparo econômico pra entrar pra indústria, mas os caras fizeram um bom trabalho e Acho que o trabalho de marketing também foi muito importante, tá ligado? Porque é um jogo bom, ele é um jogo bonito, ele atrai muito pra quem é retro gamer e Sim. é algo diferente, entende? Então, mas, é o que atrai. tipo, Então, tu olha pros sprites de Undertale, tu pega, sei lá, com Red Dead e mesmo assim consegue chegar ali na indústria, tá ligado? não é, porque Porque os assim, caras- é um jogo chamativo. É um Sim. jogo chamativo, ele tem sua própria identidade, sabe? Tipo, por exemplo, sei lá, o desenho Incrível Mundo de Gumball. Tipo, ele é um desenho que mistura cenários realistas, personagens em 3D e 2D ao mesmo tempo. Sabe? Sim. É uma ideia que, tipo, eu dificilmente vi alguém ter essa ideia meio louca e conseguir aplicar de forma tão fluida.
Porque você consegue ao mesmo tempo, tipo, imaginar que aquela dinossauro, sabe, vive do mesmo mundo que o Gandalf, sabe? Consegue interagir. É incrível. Pior que Tipo, só o fato de ser chamativo, além de, claro, todo o aspecto do carisma do desenho em si, já é algo que chama muito mais atenção do que um desenho mais realista e bem feito, bem trabalhado, tecnicamente falando, tá ligado? Pior que realmente, né? Se for ver. E eu acho que o que falta mesmo é os caras focar mais em querer fazer uma coisa única do que ir pelo caminho do vamos botar Brasil porque a gente é brasileiro e a gente precisa fazer todo mundo ver o Brasil e tal. Tipo, nossa, vamos fazer um quadrinho brasileiro de futebol. Amigo, eu consigo listar 50 sem olhar o Google agora, sabia? Então. E não necessariamente os caras vão, tipo, se interessar pela cultura porque, é porque também o pessoal pensa assim, vou fazer aqui uma história que se passa no Brasil pra fazer as pessoas se interessarem pelas coisas do Brasil. Não, mano, e o pior? Tipo, atrair. O pior nem é isso, velho. O pior é que, assim, eu vejo que muito brasileiro, principalmente brasileiro que escreve história, eles não têm a menor ideia de como é a cultura dos caras, a própria cultura. Então. Porque assim, você consegue pensar de cabeça agora, por exemplo, um herói nacional foda? Não. Exatamente, tá ligado? A pessoa liga, ela não consegue, tipo, um herói nacional foda, alguém que é importante pro Brasil, alguma história impactante do folclore, tipo... É difícil a pessoa ter conhecimento sobre essas coisas, porque... infelizmente, nosso povo ele tem esse problema de saber, essa repulsa por conhecimento no geral, então... É algo triste, tipo, muita gente só recorre a fazer o quê? Vamos pegar a estética brasileira e, tipo, é algo que fica pior do que, por exemplo, aquele episódio dos Simpsons, que os Simpsons vêm pro Brasil. Então, os caras representando que só tem lixo, os caras fazem embaixadinha com chave, com maleta, tá ligado? Eu só vejo o bagulho escrachado, entende? E no Simpsons ainda é, tipo, propositalmente escrachado, né? Porque é um programa de comédia. Propositalmente escrachado. O problema é que, tipo, tem gente que quer fazer um bagulho sério. Sim, aí então, ele pega a nossa cultura, tipo... Aí fica mais escrachado ainda. Fica mais escrachado. Tipo, se os caras querem que se leve a sério, tipo, sei lá, mano, eu vou ser o herói que derrota o demônio que tá destruindo o Brasil, mas eu tô usando uma Juliette aqui, tá ligado? Então. Pô, pior que teve um tempo que eu fui querer fazer um HQ, um amigo meu, isso faz bastante tempo já. É tipo, é equivalente ao teu Boku no Hero, tá ligado? Meu Deus. Aí eu... Não necessariamente, mas é por aí. E aí eu tinha dado a ideia, tá ligado? E aí o cara disse que queria desenhar. Aí por algum motivo o cara começou a dizer assim, não, mas a gente tem que botar Brasil, a gente tem que botar tipo uma mesa de bar aqui nesse cenário. A gente tem que botar umas casas assim. E aí, tipo, já sei, é tipo o salão da justiça e tem a mesa de bar. Exatamente. Aí tipo, mas a história em si não tinha motivo nenhum pra ter, tá ligado? E o cara queria colocar por motivo nenhum, só pra dizer, tá ligado? Só pra dizer que tem. Cara, tipo, colocar coisa que remete à nossa cultura, tipo nossa vestimenta, nosso estilo musical, né, que é muito rico. Tipo, não bote funk, não bote música do Oruan, sei lá, samba, porra. Mas, tipo, o Brasil tem sim coisas muito ricas pra se usar na nossa cultura, tem coisa muito rica pra usar no nosso cenário, só que isso não se aplica a literalmente tudo. Tipo, não precisa colocar tudo que remete isso na sua historinha. Tipo, legal, eu quero fazer uma história que se passa numa localidade que eu já conheço, porque é mais fácil de eu imaginar o cenário, de eu descrever as coisas. Tipo, ok, eu entendo. Só que, tipo, você não vai... Tipo, vamos fazer uma história medieval onde os caras derrotam um dragão, mas se passa no Rio de Janeiro em, sei lá, 1600 e pouco. Cacemba. Não, por favor. Não faz sentido, tá ligado? Só não faz sentido. Pior que realmente, né? Eu não sei por que o pessoal tem essa loucura, né, de querer... Alguns botam mais pelo hype, tá ligado? Não pelo hype exatamente, porque assim, mas, o brasileiro, ele é tão carente de algo que represente ele na mídia, que ele simplesmente se apega a qualquer porcaria que as pessoas... Tipo, por exemplo, o personagem Blanca de Street Fighter, sabe? Aquele cara verde. Sim. Parece o Hulk. Tipo, ele é literalmente... Vamos pegar um personagem que vai representar o Brasil. É um cara verde,
que luta na Amazônia com cabelo laranja, age que nem um macaco, mas tipo assim, os desenvolvedores do jogo real acharam que os brasileiros iam ter repulsa desse personagem, mas não, ele é muito amado. Então, What, gente? Qual foi? até, até a Hatsune Miku agora, brasileira. Nossa, tipo, é um negócio muito besta. É. Não, amigo É um negócio brasileiro, muito eu besta. até admito que eu gosto. Pô, porque ela é gostosa. Nossa, motivo. Então. Não, mas o Motivo. pessoal gosta porque, tipo, mudou ali um pouco a pele e, tipo, botou uma bandeira do Brasil na roupa. Tem muita gente que gosta só por causa disso. Né, tipo, nossa, eu até vejo, por exemplo, muito quadrinho de super-herói nacional, que é só basicamente o Capitão América Tupiniquim. Tipo, é um herói que o uniforme dele é a bandeira estampada. Nossa, gente. Pensamentos patriotas, legal. Legal, mas assim, gente, por favor. Criatividade, né, tá faltando aí, tá ligado? Pô, não precisa simplesmente estampar a bandeira em qualquer coisa, assim. A não ser que seja um personagem que seja, tipo, sei lá, um Robocop da vida. Que, tipo, a polícia militar, o exército criou um super soldado mecânico, ou sei lá o quê. Aí pronto, tá a bandeira do Brasil ali. Ali faz mais sentido, tá ligado? Mas. Sei lá, pô. Então. Eu só acho tosco. Tipo, eu só acho tosco quando eu vejo um bagulho desse. E normalmente é tosco mesmo. Normalmente os caras realmente vão por esse caminho de bora botar uma mesa de bar, bora botar aqui uma bandeira, e é isso. Velho, tipo, referência até, tipo, uma coisa mais simples que você pode fazer, sei lá, referência, sabe? Então. Alguma figura, algum artista, algum jogo, que o pessoal sempre gosta, mas, sei lá, os caras vão, não, vamos importar a estética brasileira no meu quadrinho, que é basicamente o Death Note do Brasil, né? O Bolsonaro pega o caderno da morte. Pô, e dá pra tirar umas ideias muito boas da cultura do Brasil ainda por cima. E os caras não vão por esse caminho. Esse que é o pior. O pior é que, tipo, toda vez que eles querem colocar alguma coisa de Brasil, é tipo, vamos colocar Rio de Janeiro, favela, e é isso. Folclore. Uma coisa que eu acho muito foda, tipo, é o Matrides, né? Que é um dos artistas da Black Vitrine. E o Caba simplesmente, no meio do quadrinho dele, o quadrinho dele se passa no mundo dos sonhos. Tipo, os personagens estão tudo em coma. Aí eles estão no mundo do sonho do coma, tá ligado? É a teoria do coma real dessa vez. Só que as entidades desse mundo do coma são literalmente entidades baseadas na cultura dos deuses dos indígenas e também de muitas matrizes africanas, sabe? Os macumbeiros, basicamente. Sim. E isso eu acho, tipo, deixou a estética do bagulho excelente, tá ligado? Nossa, ficou muito bom. Agora, tipo, os cara botam, tipo, gangue, não sei o que, mas, tipo, imagina se a pessoa, sei lá, tá fazendo um mangá de luta e tal, de Battle Shonen e tal. Aí o cara coloca como um dos vilões, né? Tipo, uma mula sem cabeça com, tipo, fogo na cabeça, no lugar da cabeça. Eu não vou demonizar isso que o senhor falou agora, porque literalmente eu tenho um quadrinho que vai aparecer a mula sem cabeça eventualmente, então... Não, tipo... Se fosse, sei lá, como é o nome daquele lá que só tem uma perna? Esqueci. A perna cabeluda. O Saci. A perna cabeluda. Não, o Saci. Não, tipo, o Saci eu acho paia. O Saci é de boa, mas assim... Existe por exemplo, eu tenho um quadrinho chamado Ferro e Fogo, que é basicamente o quê? Caçadora de criaturas sobrenaturais, beleza. Aí eu tava na minha neura pesquisando figuras folclóricas pra colocar de inimigos pra esses personagens, que eu descobri a perna cabeluda. Você sabe o que é a perna cabeluda, senhor Vitor? Cara, eu não tenho a menor ideia. Você não tem a menor ideia? Não se preocupe, eu vou lhe explicar agora o que é a perna cabeluda. A perna cabeluda é uma lenda que tem por aqui em Recife, onde eu moro, que ela foi criada nos anos 70. Basicamente, no meio das noites das ruas de Recife, uma perna aparecia e ela simplesmente... É uma perna, só uma perna mesmo, como se fosse de um manequim. E ela era toda cabeluda e ela simplesmente lhe dava rasteira e lhe pisoteava até a morte. Meu Deus. Esse é o folclore do teu país. Tá ligado? Uma coisa que eu gosto de brincar também é que o folclore do nosso país é basicamente o Teleton da mitologia. Porque temos a perna cabeluda, o Saci é cotoco, a mula é sem cabeça, tá ligado? É a Paralimpíada da mitologia, só tem boneco deficiente. Tipo, então, a única aí figura folclórica... Vira o Megazord, tá ligado? A única figura folclórica legal que eu acho aqui do Brasil, São Jorge. São Jorge? São Jorge é muito bravo. Ele foi pra lua matar um dragão, cara. Qual foi?
Esse É, bicho é muito realmente. Realmente. Não, mas se tu bota, tipo, a mula sem cabeça numa história assim, que combine mesmo, fica bacana, fica bacana. Tipo, eu consigo visualizar, eu consigo imaginar que a mula sem cabeça em Jojo, sendo, sei lá, o stand. Eu consigo imaginar isso. Não, não dá pra imaginar, tipo, ela como um monstro, assim, porque ela É, tem então, realmente, tipo, e também a história dela, você pode fazer algo profundo em cima da história dela, porque é uma mulher que cometeu, que deu sacrilégio, e ela foi amaldiçoada eternamente, pra virar uma besta de fogo por aí, então sim. dá pra você fazer uma coisa realmente pesada sobre essa história, só que, pô, mano, e a perna cabeluda? Ela É, também então, existe na nossa cultura, pô. então. É, mas mesmo assim o pessoal também vai mais pelo caminho, sei lá, do Saci, que é meio genérico já, tipo. E quando É a vai criatura mais adaptar na. batida do folclore. Todo mundo sabe o que é o Saci, principalmente por culpa do maldito do Monteiro Lobato, né? Eu não posso perder a oportunidade de xingar esse vagabundo, eu odeio ele. É, tipo, dá pra fazer algo legal, só que já é tão batido que passa uma vibe meio tosca até. Medíocre, é medíocre. Só passa essa vibe de ser vulgar, medíocre, todo mundo já viu em outro lugar, É, então. Tipo, o cara tava sem ideia. Tava sem ideia de meter o Saci, pô. Bota a Pois perna é. cabeluda. Quer dizer, não bote a perna cabeluda. Eu entendo os motivos de você não querer botar a perna cabeluda, mas assim, ninguém sabe quem é a perna cabeluda. É, mas. Não, tipo, até a perna cabeluda, se o cara for criativo, ele consegue fazer uma coisa legal. Cara, no alto da minha torre de marfim, de bom escritor que eu me considero, eu não consigo. Eu não penso em uma forma legal de colocar a perna cabeluda numa história sem meme, tá ligado? É, não, sem ser meme é difícil. É difícil, porque Nossa. é a dificuldade da nossa cultura, porque assim, além do povo não conhecer muito da nossa cultura, como quem procura conhecer acha umas coisas legais, mas também acha umas pérolas como essa. Acha a perna cabeluda. Acha a perna cabeluda. Acha Tem umas também, pernas. mano, tem também o furapés, que é muito foda. Tipo, é basicamente. Nossa. Ele é uma criatura, tipo um diabrete, que ele fica embaixo da terra. Aí quando você anda descalço, ele bota os chifres pra fora, você pisa nele e ele te causa febre, doença, e você morre um dia depois. Pô, tem a lenda da cobra que bate em grávida. Eu conheço essa. Então, Meu Deus. é esse o nível. E o pior, que vai ter gente ainda por cima, né, que vai defender. Não, nosso folclore é incrível. Não tem coisas ruins. Não tem lendas estranhas. Vai dizer, não, tem que pôr. Cara, tá assim, se você quer pôr na sua história coisinhas medíocres sobre a cultura brasileira, tipo a estética da favela, o saci, tá ligado? O furapé. Você bote e aí o público geral, o leitor médio, que vai olhar por curiosidade seu quadrinho nacional, ele vai olhar isso, vai achar batido e vai embora. Meus parabéns, você tá É. ajudando muito o cenário nacional. Você é literalmente a positivo dos quadrinhos nacionais, tá vendo? Mas sei Pô, lá. eu acho. Não, pode falar. Não, mas tipo. Eu Sei acho. lá, eu só acho que a gente deveria, sabe, colocar isso na cabeça das pessoas que querem começar a fazer história. Porque, sabe, o melhor caminho é a gente fazer algo chamativo e único. Do que são simplesmente falar, gente, ó, vamos fazer o Brasilzão aqui, ó. Rio de Janeiro, tiro pra cima, desça daí, seu corno. É bronca. É, então. O que o pessoal esquece também, né? Que, tipo, nem toda ideia é boa. Os caras esquecem isso. Sabe, Entra- as melhores. Ó, assim, uma dica aqui pra vocês. As melhores ideias que eu tive pra minhas histórias, eu estava bêbado quando eu tive elas. Mentira, Não, então. eu não bebo mais. Calma. Pô, as melhores ideias que eu tive foi, tipo, ideia que eu tava, tipo, tem que ser algo meio besta. Aí eu ia, tipo, ir juntando um monte de coisa estranha. E aí, tipo, surge algo interessante. Mano, pois é, né? Cara, tipo, eu me lembro até uma vez de uma ideia imbecil que me deram. Que assim, antes eu tinha um editor que trabalhava comigo. E ele me deu uma ideia que era o seguinte: colocar em Ferro e Fogo, a minha história de caçar criaturas sobrenaturais, uma espécie de saci de gelo, onde ele só teria uma perna e não teria dois braços, e o nome dele seria Picolé. Meu... Não, pior que essa ideia eu consigo imaginar uma coisa interessante dessa ideia. Não, cara, não. Pior Sei que eu lá, consigo. velho, não, sei lá. Mas, não, mas é difícil fazer uma coisa boa. É difícil.
Sem Tem- parecer tosco. Não, tipo. Pô, tipo, as minhas histórias já tem muita coisa problemática, sabe? Pra galera Beautiful People da vida. Se eu botasse Aham. isso. Jesus amado, mano, eu já estaria na fogueira há muito tempo. É, então. Quer dizer, eu não É, sei, né? tipo, é mais fácil tu colocar, tipo, algum político como vilão do que ser. Cara, eu Algum literalmente político botei no meu conhecido. quadrinho uma cena de uma personagem negra de uma personagem branca que nunca viu uma pessoa de pele escura tentando limpar a pele. Então, até hoje eu não fui cancelado. Então, tamo bem, tamo bem. Por enquanto. Por enquanto, tamo bem. Acho que é porque também o teu apelido, né, é Jack Preto, então talvez. Ah, mano, eu não sou preto à toa, tá ligado? Eu tô no meu lugar de fala. Então. Eu, homem preto, periférico, trans, tá ligado? Posso fazer isso sem problema. Mas agora bota uma pessoa branca também pra fazer isso, é difícil. Ah, não sei. É Eu só difícil queria ela fazer uma sair cena de viva. humor. Não, é porque assim, não é o propósito do bagulho é tipo, ah, nossa, estou alimentando o racismo. Não, era uma cena de humor. Era literalmente Então. pra uma cena de humor. Então, sabe, meio que dane-se. Alguém deve ter rido, outra pessoa deve ter achado de mau gosto, mas não fui cancelado até hoje por isso. Amém. Importante é ir do humor, né? É tipo. É tipo. Se bem que se a gente usar esse raciocínio, a gente consegue, inclusive, falar sobre a questão da história mesmo. Tipo, o que importa é a história. Não importa se vai ser no Brasil, o que importa é que o cenário faça sentido. Pois é. Porque se botar o bagulho ali caracterizado no Brasil sem uma razão que realmente faça sentido pro leitor, ele só vai achar tosco e tipo, ah, meu Deus. Eu vou voltar pro meu Naruto aqui, tá? Vou voltar a ler Boruto. Voltar a ler Boruto. Mas é né? isso, né? Vitinho, considerações finais? Não faça sua história no Brasil. Se Não, calma, a história. calma. Não, calma. Não, calma. Vamos explicar isso direito, tá bom? Não, Você calma, vai pode explicar. sim fazer sua história no Brasil. Mas assim, se for pra fazer, faça ela de Não fa- um cenário que faça sentido, pô. Então. Eu ia falar isso, calma. Não, pô, tô Eu só- prezando. Não, se fosse no seu canal, você podia falar a merda que quiser, mas você tá no meu, amigo. Eu tenho que proteger minha casa também, né? Não, eu ia falar isso. Só que eu ia falar, tipo. Eu ia primeiro falar, não faça se você não. Se a história não faz sentido. Outra coisa, brasileirinho médico que quer fazer quadrinho, pesquise, tipo, figuras nacionais, seus heróis, suas lendas, entende? Coisas boas que tem na sua cultura. O seu herói não tem que ser Oruan, cara. Para! Tem muita gente melhor que o Oruan pra ser seu ídolo. Sei lá, Dom Pedro II, por exemplo, mano. Tá ligado? Então. Mas enfim. É basicamente isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Leiam nossos quadrinhos aí na descrição ou no comentário fixado. Depende do signo, sabe? Da lua, é onde eu decido botar. Né? Deixa seu like, se inscreve. Entra no nosso server do Discord, é muito legal. Tem uma galera bacana e muito quadrinista e muito artista pra você conversar. E até o próximo vídeo. Adiós. Adeus.